Olá a todos! Quando nos dispomos a falar de trevas ou a fazer todas as reflexões que nós temos feito aqui no canal Medium Talks, nós estamos buscando despertar ou relembrar algum conceito que cada um de vocês já sabia há muito tempo, ou de repente incluir uma ideia nova, um conceito novo que vai despertar junto com tudo aquilo que você já sabia, construindo mais luz na estrada. Ou, quem sabe, o que a gente fala como reflexão também serve para você descartar, tendo certeza absoluta que aquilo que você acredita e aquilo que você conhece é suficiente e é bom para você. Uma reflexão, ela não serve para ditar verdades ou para criar novas ideias. Uma reflexão serve para a gente poder juntar tudo na mente da gente e pensar: o que mais eu posso agregar? Qual é o próximo ponto nessa história? Qual é a vírgula que eu preciso pôr de forma que não seja ponto final o que nos conduz o tempo inteiro? Porque às vezes nós queremos pontos finais em histórias que não foram contadas, ou pontos finais em coisas que nos contam e que às vezes não faz sentido, mas a gente pega aquilo como uma verdade e fica remoendo, e aquilo fica dentro de você. É porque também a reflexão serve para a gente pôr vírgulas e ponto e vírgula, de forma que você não encerre a história, mas se permita, com o tempo, alcançar qual é o livro que você vai escrever do teu conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre sombras e o que são essas sombras ou essa escuridão que pode existir na vida da gente. Eu tenho que começar ditando João 1,5. João 1,5 ele fala que a luz brilha na escuridão e que a escuridão não pode apagá-la. Então nós ampliamos agora nosso raio de atuação para uma visão espiritual completa que nos permite pensar o que seria então a escuridão, ou a treva, ou a luz, ou a sombra. Qual é a diferença entre eles? Por que a escuridão ou a sombra para existir precisa da luz? E por que a luz para existir não precisa da sombra ou da treva? Já pensaram nisso? Também gosto de citar João 1,1, voltando a João de novo, que fala que aquilo que existia já tinha voz, e antes mesmo de que a gente pudesse existir, ele já conduzia os caminhos. Depois, quando a gente pensa na criação do mundo, lá em Gênesis, é muito bonito porque fala que existia só sombras sobre o abismo, mas que a luz do Criador pairava como água. Desculpa, pairava como sombra numa água que corria. Então vejam, quem sabe a gente consegue separar agora luz e treva em conceito dentro da gente e perceber que os dois existem, mas que eu alimento aquele que mais me fará bem naquele dia. Agora, olha essa frase, que profundidade. Quem me ensinou isso foi Lafayette. Quando ele me falou a primeira vez: você alimenta aquele que mais te faz bem. Eu disse: mas eu passei um dia péssimo. Parece até que os trovões e os raios miraram a minha cabeça e tudo deu errado. Ele falou: então, tudo dar errado é um ponto. O outro é você entrar na onda do tudo errado. Alimentar, piorar, estender o tempo em que tudo dá errado vai ficar na sua vida. Algumas pessoas estendem por 1 ou 2 dias, outras por meses. Algumas, infelizmente, por vidas. A minha pergunta hoje para você é: como você alimenta a sua psique, a sua alma, quando algo não está bom e quando parece que a maldição das sombras podem estar sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o seu dinheiro, sobre o seu relacionamento, seu casamento, sobre a sua família? Como você reage? Como você consegue deixar que aquele momento de sombra exista, mas nunca impedindo que a luz seja maior? Porque aí nós vamos lembrar que, apesar de que tudo era abismo e escuridão, a luz caminhava e flutuava por cima das águas. E o que são as águas? As águas representam a vida física.
Hoje toda a ciência, todas as naves, tudo que nós temos, a Dragon Crew que está lá já há meses no céu pendurada, tentando fazer a conexão da Terra com Marte através da Lua, né? Estão preparando toda essa construção babilônica de ligar os dois planetas. Ela só pode procurar vida em qualquer lugar procurando água. Isso é interessante, né? É o elemento mais reconhecido como causador da vida quando nós procuramos vida extraterrestre, por exemplo. O que nós procuramos? Água. Quando nós falamos da criação, nós falamos de água. Um dos momentos mais importantes dos 6 passos da criação. E eis que separou o firmamento e as terras e separou as águas em oceanos. Então dá para entender, quando a gente fala de luz, que nós também estamos falando de água. Luz representa o espírito e água representa o físico. Então agora vamos falar sobre as sombras nos 4 principais momentos de uma vida humana. O físico, que é a água. O mental, que é o pensamento. O emocional, que são a formação dos sentimentos. E o espiritual. Físico, mental, emocional e espiritual. Quando falamos com os mestres sobre essas sombras, e eles separam desta forma em 4 etapas de sombra, diz ele que quando você, por exemplo, entra em depressão profunda, ou você, sem uma causa aparente, porque quando a depressão é doença, mas quando você vai se sentindo depressivo, desanimado, desesperançado, é quando você deixa que a sombra atinja esses 4 graus de sobrevivência. Quando a sombra atinge o físico, pode ser uma dor, pode ser uma doença, pode ser uma limitação, pode ser uma quebradura, quebrei o pé, quebrei a mão, pode ser uma ler, não consigo trabalhar, trabalho com computação, mas não posso trabalhar porque machuquei os tendões da minha mão. Então, no físico, a sombra vem quando você é impedido de realizar trabalho. Pode ser o desemprego, pode ser, falamos da doença, do desemprego, pode ser um luto. Então, aqui, quando você fala do físico, sombra no físico é tudo aquilo que te impede de ser produtivo. É muito específico a sombra do físico. Agora nós vamos para a sombra do mental. É quando, não conseguindo ser produtivo no físico, os seus pensamentos começam a ficar na sombra, no limbo. Eles começam a não acreditar mais em você, ou talvez pior, começam a não acreditar nas pessoas que estão ao seu redor. Quando o mental entra nas sombras, você está impedido de ser produtivo com a criatividade. Você vai ler, não tem graça. Você vai assistir um filme, não consegue. Você vai conversar, está desanimado. Vejam bem como a sombra pode permear a nossa vida e às vezes a gente não percebe que ela pode ir dominando todos esses estágios de um ser humano. As sombras físicas me impedem na produtividade. As sombras mentais me impedem na criatividade. E as sombras emocionais? Quais são elas? São quando a sua autoestima não está num nível suficiente para você olhar no espelho e falar: é você que eu amo. Falar eu te amo para você mesmo é um dos maiores momentos que o ser humano tem para sair das sombras. Porque você pode pensar: ninguém me ama. Quando você pensa assim, a sombra te dominou. Porque quando você fala ninguém me ama, você está dizendo eu também não me amo. E eu não posso ser amado diferente do amor que eu tenho por mim. Nada vem de fora que seja maior do que aquilo que eu tenho em mim. Por causa, é claro, da lei do Kybalion, tudo que há dentro há fora. Tudo que está fora de mim é reflexo do que existe dentro do meu eu sou. Aí viram como faz sentido o eu sou divino? Então, no físico me impede a produtividade, no mental me impede a criatividade e no emocional me impede o amor próprio.
ou como eles gostam de falar, o próprio amor. Nenhum amor, nenhum, poderá ter uma qualidade diferente do que aquele que você tem por você mesmo. E agora, as sombras do espiritual. Se você já está dominado aqui, sobra ainda um fio de esperança no espiritual. Porque lembra que nós falamos que no sentimental, no emocional aqui, você pode dizer ninguém me ama. E aí você está neutralizando, inclusive, o seu amor por você, pela sua vida, pela sua história, pela sua coragem, pelo seu sofrimento. Quando você vem aqui e atinge aqui, ninguém me ama, nem o meu Deus interior. E aí impede a fé. E quando nós perdemos a produtividade, a criatividade, o alto amor e a fé, as sombras dominaram teu ser. E é por isso que a gente tem insistido sobre esses momentos no planeta Terra em que nós falamos tanto e gostamos da ideia da transição planetária. Tem previsões para 2023 já passou, 2024, 25, 26, 27, 2030, 2040, 2050, 2057. E tem algumas pessoas com menos coragem que já falam que talvez então não aconteça nesse século. Sabe por quê? Porque aquilo que eu alimento é o que vai acontecer. Aquilo que eu alimento é o que eu entrego para acontecer para o mundo. E se eu estou alimentando a tribulação, a tristeza, o medo das sombras, o medo da escuridão, aniquilando esses 3 poderes que eu tenho dentro de mim, aí nós não precisamos nem de treva, nem de 3 dias de escuridão, nem de tribulação, nem de apocalipse. Nós matamos o que nós temos de mais precioso, que é a luz. E a luz, ela está presente na soma dos 4. Pensa bem e observe em cada ponto desse o que você pode fazer de modificações, de forma a estar de volta aqui na sua produtividade. Agora vamos ver se eu construir o caminho. Aprendi com meus mestres, com Lafayette e Justino. Construir o caminho para entender as sombras, saindo do físico para o espiritual. Agora, se você está com um problema e não consegue sair, a gente resolve do espiritual para o físico. Aí a gente procura o que? Ajuda. Porque se conseguirmos encontrar essa luz que nós falamos, nós vamos encontrar o próprio amor, ou o alto amor, nós vamos encontrar a criatividade, e com a criatividade, não tenha dúvida, você será produtivo. Nos afundamos começando da matéria e nos corrigimos começando do espírito, porque a matéria em si só carrega a sombra de ser algo que precisa ser regenerado a cada momento, cada célula, cada átomo, cada ar que entra dentro de mim. Já o espírito, ele não pode ser desfeito e nunca precisará ser regenerado, porque ele é exatamente como ele foi criado. A luz permeia do espírito para o físico e a sombra pode te prejudicar do físico para o espírito. Não importa o que seja, ainda é a sua fé o que pode te manter na luz, apesar das sombras. E sabe qual a esperança que eu tenho na vida, o que me faz ser tão positivo, apesar de às vezes passar por momentos profundos de tribulação? Eu gosto de lembrar do Salmo 23, Salmo 23, verso 4, se eu não estiver errada. Salmo 23, 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a gente consegue, nesse assunto tão denso quanto a treva, encontrar um facho de luz na nossa alma que diz: aguenta firme. Eu tenho certeza absoluta que sempre valerá a pena viver e lutar pela fé, pelo alto amor, pela criatividade e, portanto, pela produtividade, porque a soma dos 4 aqui na matéria quer dizer prosperidade. E é essa prosperidade que eu desejo para vocês. Hoje é sexta-feira, dia de perguntas e respostas à espiritualidade, se eu puder responder as suas questões. Nós estamos aqui no Medium Talks, segundas e quartas, com convidados e convidadas maravilhosos.
nos ensinando o caminho que eles aprendem para ser grandes terapeutas, grandes espiritualistas, grandes pessoas. Nas sextas-feiras, então na segunda e quarta às 16 horas, na sexta-feira às 18 horas, com reflexões sobre o momento em que nós estamos passando, em especial sobre a nossa alma. Sejam sempre nossos convidados especiais, tem o canal principal aqui, nós temos o canal de cortes Medium Talks, o Instagram medium.talks, e é claro que o que ilumina e o que mantém este canal fora da sombra é a sua presença. Muito, muito obrigado. E se vocês estão presentes aqui, é porque de alguma forma a gente pode te ajudar a pôr vírgulas e ponto e vírgulas na sua história, para você não parar de escrever ela nunca. Mesmo que às vezes a sua letra está virando um borrão que você não consegue ler, porque o momento que está passando é difícil. Ainda assim, se você não pôr um ponto final e acreditar que vale a pena, às vezes por 3 pontos, por reticência, para poder construir o que vem na sequência. Depende, na maior parte das vezes, muito mais de nós.